mais alguma pessoa precisar desse conteúdo, a gente já tem aqui. E estão falando de coisas muito legais, então acho que a gente pode começar já gravando. Mas Sim. essa é uma parceria da Kumbuka Dev com a Design Líquido, né? E aí, esse papo aqui é para a gente justamente falar sobre o português, né? Que é essa ideia de fazer uma linguagem muito similar ao Python, com termos ali, né? Com palavras, com comandos em português. Antes da gente começar, eu acho que todo mundo caiu aqui, talvez, começou essa história aí por conta da postagem da Camila, né? Que acabou furando algumas bolhas, inclusive. A gente teve bastante interação dentro dessa postagem, a gente não imaginava que ia ser tantas pessoas, e a gente pensou, não, a gente precisa de um lugar onde todo mundo se encontre e que a gente possa falar sobre o português, falar um pouco melhor o que a gente está tentando construir com essa ideia. E da mesma forma que o Python foi construído, a gente quer construir o português em comunidade. Então, a gente está realmente fazendo isso, trazendo as pessoas para próximo da comunidade. A nossa agenda hoje, só para deixar claro para todas as pessoas participantes, a gente vai ter esse momento ali de boas-vindas e contexto. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que é exatamente o português, né? Aí a gente tem um bate-papo aberto com a comunidade, onde todo mundo vai poder fazer suas perguntas. A gente tem perguntas do Instagram também, que algumas pessoas fizeram, que o Leonel vai responder ao vivo. E os caminhos para contribuir, os próximos passos, para onde que a gente vai levar toda essa comunicação, onde vai ser efetivamente esse local para todo mundo poder participar, e aí o nosso encerramento. Então, antes de mais nada, eu gosto sempre de falar, porque quando a gente acaba fazendo essas postagens diferentes, outras pessoas acabam recebendo, né? Nem sempre são pessoas que já são da comunidade da Kumbuka Dev. E eu gosto muito de lembrar que a gente tem um código de conduta, porque a gente gosta de garantir que todo o ambiente que a gente traz aqui seja um ambiente seguro, respeitoso, acolhedor para todas as pessoas, e aí a gente tem os nossos princípios fundamentais, que são respeitar todas as pessoas e suas vivências, evitar interrupções e dar espaço para todas as vozes serem ouvidas, praticar a escuta ativa e contribuir de forma positiva. E aqui a gente assume que todas as pessoas que estão aprendendo, então a gente é sempre muito paciente e colaborativo. A gente não tolera discriminação, preconceito ou atitudes excludentes. Isso quer dizer que sejam legais e maneiras. Falando aí, dando um breve contexto, né? Esse momento aqui ele está sendo organizado, né, pela Kumbuka Dev. E aí a Kumbuka Dev, sobre um pouquinho que a gente é uma iniciativa criada aí justamente para democratizar o acesso à educação em tecnologia. A gente usa código aberto como o material de estudo para pessoas iniciantes em TI ou as pessoas que estão ascendendo. O nosso principal foco são em pessoas de grupos minoritários, e desde 2023 a gente já impactou muito mais de 100 pessoas, que a gente não conseguiu contar, com os nossos programas. E o nosso trabalho, como o Leonel estava falando antes, ele é sustentado por doações e patrocínios da comunidade. A nossa grande ideia é que a gente consiga quebrar o ciclo da não experiência por meio do open source, trazendo pessoas iniciantes que nunca tiveram, não entendem como que é o fluxo de trabalho real numa empresa, né, não tiveram essa primeira experiência, e fazer isso por meio do open source. Os nossos valores sempre vão incluir inclusão e diversidade, apoio e colaboração, compartilhamento de conhecimento e experiência real. Se você quer saber um pouco mais, a gente tem o site kumbuka.dev e lá tem todos os nossos repositórios, tudo que a gente está fazendo, tem como você também acompanhar, tem a newsletter ali para saber o que a gente está fazendo, né? E é bem importante para a gente também, para a gente ter esse conhecimento de quantas pessoas seguem a gente também. Alguns repositórios que a gente tem aqui na Kumbuka, falando super rápido, a Scan API, que é um projeto que nasceu antes da Kumbuka Dev, e foi onde a Camila descobriu esse potencial de inclusão realmente do open source, e foi onde começou esse trabalho, e a partir dali ela percebeu que poderia trazer outras pessoas para trabalhar por meio disso, e a gente acabou criando a metodologia para a Kumbuka Dev. Outro projeto bem legal é o BR Utils Python, que a gente tem uma biblioteca que tem várias utilidades, elas são focadas no tratamento de dados brasileiros. A gente tem agora, além da versão de Python, toda a organização da Brazilian Utils faz parte da Kumbuka Dev, então todas as linguagens lá, a partir de agora, a gente vai começar a desenvolver.
mas o BR Utils Python foi a que a gente iniciou esse trabalho. Também temos o Cinema em Poa, que é um repositório de colaboração. Inclusive, esse repositório está participando da Hacktoberfest. Se você já trabalha com open source e quer saber um pouco mais, e quer conhecer, quer ganhar camiseta, que todo mundo quer ganhar camiseta do Hacktoberfest, esse projeto é o projeto da Kumbukadev que está participando nesse ano. Já tem algumas issues lá, está tudo bem explicadinho, bonitinho. E a gente faz tudo para que as pessoas possam fazer aí essa primeira colaboração de uma forma mais fácil, né? Entender como é que funciona ali e tudo em português, claro. O GitCaus é um repositório que a gente tem para ser o fogo no parquinho, que é onde as pessoas fazem essa primeira contribuição, entendem como é que ele, como que se apresenta. E a gente tem também o GitHub para humanos, que é um e-book que a gente deixa gratuito, ele ainda está sendo ajustado, mas ele acompanha o curso GitHub Essentials, que também é gratuito, feito em parceria com a Linux Chips. Tanto o GitCaus quanto o GitHub para humanos, eles são os materiais complementares do curso, mas você pode entrar lá e pode ver o repositório sem precisar estar fazendo o curso. Um repositório que a gente tem aqui, que a gente traz como parceria, né? E aí já começa a nossa história com a Design Líquido. Inclusive, eu queria aproveitar para apresentar as pessoas responsáveis da Design Líquido. A gente tem hoje aqui na conversa, tem o Leonel. O Leonel é o nosso poderoso chefão. Ele é a pessoa que está desenvolvendo aí, a pessoa da Design Líquido que entrou em contato com a gente para a gente fazer essa parceria. Aí, hoje também, com muita, muita, muita alegria, a gente tem também a Maitê e tem o João Lucas. Essas duas pessoas, elas são pessoas iniciantes contribuidoras e elas começaram a trabalhar com a gente e elas só trabalham com a gente por conta dessa parceria com a Design Líquido. Que foi quando o Leonel veio com a gente, tá falando, poxa, Maria, eu queria que o meu repositório tivesse mais visibilidade, que mais pessoas conhecessem o trabalho que eu estou fazendo, eu não sei como fazer isso, me ajudem, por favor. E aí a gente falou, poxa, a gente até pode ajudar, mas como tem muita coisa acontecendo, a gente vai precisar de pessoas que nos ajudem. E essas duas pessoas, eu gosto muito de falar que são pessoas que elas participaram da nossa rodada de mentorias do ano passado. Então, a gente, além de fazer as mentorias ali, elas participaram bonitinho. E ainda quando veio a oportunidade da Design Líquido, elas se aplicaram ali para. A gente teve toda uma seleção, né, uma seletiva dentro das pessoas que estavam dentro dessa turma, e aí os dois foram selecionados. O nosso primeiro trabalho, né, que foi ali por onde o Leonel puxou a gente, também na ideia, né, foi com o Líquido, que é o framework. Então, a gente começou só pensando, vamos aumentar a quantidade de estrelas do Líquido, fazer mais pessoas conhecerem, mas eu vou falar também sobre os outros projetos, porque todos eles acabam se ligando, e o Líquido é a colinha que une todos eles, para que a gente possa, as pessoas possam construir, né, aplicações web com a linguagem em português. Leonel, você tem alguma consideração sobre... Imagina escrever um site 100% em português. 100% é 100% mesmo, tá? Então, o esqueleto, a estrutura, ao invés de escrever HTML, né, a gente usa LMHT, que é em português. É o mesmo sistema de tags, enfim. Imagina escrever sentenças ao banco de dados em português. Peraí que eu tô indo. Então, a gente vai ter que fazer inverso, né, na ordem inversa. Então, LMHT é uma linguagem de marcação hipertexto que você escreve inteiramente em português. Então, você não vai usar HTML, head, body, você vai usar cabeça, corpo, parágrafo, artigo, né, título 1, título 2, título 3 e assim por diante, né? Imagina ter uma linguagem que você fala com o banco de dados em português, né? Que é a Lincolnes, linguagem de consulta estruturada, ou SQL em português, né? Ou então estilizar a página, né, em português. O HTML são 144 estruturas e 364 modificadores. Ninguém conhece todos os modificadores. A maioria dos programadores que vocês conhecem, eles usam div para tudo, né? Imagine se todo mundo tivesse o domínio das 144 estruturas do HTML e os 364 modificadores.
né, do CSS. Então a gente criou folhas para que as pessoas saibam pelo menos o que elas estão escrevendo ali, né? Que muitas pessoas não dominam esses identificadores, vão dominar, sei lá, 10, 15, 20 no máximo, né? Um bom desenvolvedor de front-end deve saber uns 20 modificadores de cabeça. Imagina dominar os 364 com domínio de língua, né? E por fim, né, a linguagem que implementa o motor e onde esse projeto do português começa, que se chama Delégua. Que ela é um hard fork de Égua, para usar um termo bonito, ou seja, ela é uma divisão dura do projeto, né? Nós separamos a base de código no começo de 2022 e nós viramos outra coisa. Então havia aquela coisa das pessoas falarem assim, mas Égua e Delégua é a mesma coisa. Não, elas são bem distantes hoje em dia, né? Delégua está num nível bem maior. E aí, quando você usa líquido, você vai escrever a lógica do back-end em Delégua, você vai escrever a estrutura do site em LMHT, o estilo em Folhas e vai consultar a base em Lincoln, 100% português. E faz deploy, tá? Porque eu já testei na Heroku e funciona tudo certo. Inclusive o João Lucas, que nos acompanha aqui, ele é o testador oficial de líquido. A pessoa que mais testa líquido que eu conheço é ele, né? Então, todos os bugs reportados nos últimos 6 meses, eu acredito... Não, um pouco menos. Foi o João Lucas que reportou. E, bom, é isso que a gente faz. A gente cria tecnologia. Eu tinha começado a conversa antes da gravação dizendo que a gente não tinha um produto, agora a gente tem, né? E tem mais a extensão, é bem lembrado. A extensão, o que a gente resolveu fazer? Nós pegamos todos os dialetos de Portugal, pegamos algumas linguagens de português interessantes, algumas linguagens meme, e nós implementamos todas elas numa única extensão da Design Líquido, que é o substituto do Visual G para Mac e Linux, o substituto do Portugal Studio para Mac e Linux, ou seja, a extensão mais usada. A gente está com cerca de 300 downloads diários, somando Windows e Linux, né? Então, ou seja, uma extensão que funciona em qualquer sistema operacional e em qualquer dispositivo, e a base de todos esses dialetos de Portugal, enfim, Mapler, eles são todos usando o núcleo de Delégua. E português também é uma linguagem que usa o núcleo de Delégua, mas mais tarde eu vou falar um pouquinho mais. Por que tem duas? Por que tem Delégua e por que tem português? Bom, aí nesse ponto aqui eu queria trazer por que a gente está falando, né, sobre o português, da onde que surgiu essa ideia. Mas basicamente o Leonel, ele, a partir do momento que ele se juntou com a Kumbuka Dev aqui, né, que a gente tem essa parceria, a gente, sem querer ser bairrista, e envolver em outras coisas, mas a gente tem uma comunicação muito próxima da comunidade de Python. E a gente entende, assim, né, que acaba sendo um pouco mais fácil para fazer esse ingresso, né, e enfim. E numa das reuniões que a gente estava trazendo atualizações, a gente acabou falando sobre, poxa, que tal a gente fazer algo muito parecido com Delégua, mas com uma linguagem que fique próxima do Python, para justamente a gente quebrar essa coisa da primeira barreira, né, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer a programação, às vezes tem muita dificuldade, acaba esquecendo, né? Deixa, mesmo que seja Python, mesmo que seja qualquer outra linguagem, mas porque se a pessoa sabe falar inglês, ela já tem esse conhecimento de inglês, ela só precisa aprender programação. E se ela não tem esse conhecimento de inglês, ela precisa aprender duas coisas, né? Que é o inglês mais a programação. Então, pela bugs, legal. E aí, a gente trouxe essa discussão num dia, a gente já falou sobre várias extensões, sobre várias coisas, vários sonhos, né, que a gente tem para esse projeto, mas o Leonel super abraçou essa ideia, e aí, como o Delégua já está bem construído, né, o Delégua já tem tudo bem solidificado, Português acabou ficando dentro desse repositório, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre a estrutura e tudo mais, mas a gente decidiu levar essa ideia para frente. E a partir do momento também que a comunidade deu aquela resposta, né, de várias pessoas participando, gente perguntando como que funciona, como é que eu posso contribuir, a gente pegou e falou, opa, realmente, realmente é necessário o português e é necessário também de todas essas pessoas, né? Então, foi mais ou menos essa história. E o que é o português, Leonel? Você
Quer falar esse? Vamos lá. Quando eu estava colaborando com o projeto de Égua, existiam mais 2 subdialetos, um chamado Égua C e outro chamado Égua P. Os 2 dialetos foram abandonados. E quando eu fiz o hard fork, ou seja, quando houve a separação total do código, esse código de Égua P veio junto com o código que eu já tinha. Mas ele era bem mais ou menos, assim. Então, eu comecei a deixar ele Pythonico. O que é deixar o código Pythonico? Colocar as características que são únicas de Python, né? Por exemplo, a indentação significativa, né? Você ter 2 pontos. Mas alguns detalhes que eu não gostava, eu não trouxe, né? Por exemplo, o dunder, né? Famoso underscore, né? Esse eu não trouxe de jeito nenhum, porque esse eu acho escabroso. O público que me desculpe aí, mas é uma das coisas que eu não gosto no Python, então eu não trouxe isso. Mas o resto eu trouxe coisas, né? E deixei isso mais ou menos pronto e pus o projeto na gaveta e segui com Delégua, né? E Delégua cresceu, virou parte de Líquido. Tem uma plataforma de ensino que chama Stardust, que roda 100% em Delégua, né? Então, quando veio o projeto da Kumbuka, a Kumbuka, ela tem uma vocação para a comunidade Python. Então, chegar na comunidade Python e falar assim, pessoal, vamos aprender essa linguagem nova, qual que é? Delega, mas não tem muito a ver, né, com o que a gente faz aqui, a gente gosta de Python, né? Então, tá bom, então eu vou desengavetar este projeto do português, eu dei esse nome, né? Python em português é Python, português, tudo junto, né? Mas, Leonel, não tem Python no Brasil, tem jiboia, né? Não vamos chegar nesse ponto, né? Mas alguém falou gibuguês uma vez para mim, mas deixa esse pro meme, né? Mas, enfim, então foi assim que surgiu o português. Então, é uma linguagem com uma sintaxe muito próxima do Python, mas herdando muitas coisas de Delégua. E a gente chegou num ponto agora que o que acontece? Para a linguagem ficar mais pythônica ainda, essas linguagens precisam começar a se separar, a ter identidades próprias, enfim. A outra coisa é que Delégua, ela tem a vocação para o navegador de internet. Ela é escrita em TypeScript, então ela foi feita para rodar em navegador de internet. Português também, porque português pega carona nisso. Mas em algum momento, a gente vai ter que gerar binário, a gente vai ter que interpretar, né, com eficiência, né? Você escrevendo em TypeScript, você perde uma série de eficiências no processo, né? Por mais que seja uma linguagem bem otimizada, ela não vai chegar no desempenho máximo da máquina, porque você vai ter várias verificações de tipo, enfim, que tiram desempenho daquilo. Então, para a gente chegar nesse ponto, não é apenas nutrir a linguagem, mas o ecossistema dela. É ter mais ferramenta, é ter mais compilador, é ter extensão de produtividade, são as IAs gerando código, enfim, tudo isso. Isso requer uma separação, né? Então, esse é o meu legado para a comunidade, que eu quero deixar para todo mundo, é que a comunidade toque isso sozinha e consiga esse domínio tecnológico, uma coisa que vocês se orgulhem de ter. Olha, eu consigo saber o beabá da máquina, que eu consigo lidar com a máquina. Quais são as possibilidades? Escrever jogos, né, games, escrever aplicativo para celular, escrever uma tecnologia nova que não exista ainda, tudo isso é possível com a devida atenção ao português. E se depender de mim, eu vou continuar, claro, colaborando com esse projeto, mas eu vejo a separação como sendo uma coisa natural. O português batendo asa e voando, virando algo dele, né? Enquanto que Delégua continua nos domínios da design. Eu acho uma coisa importante, assim, um detalhe importante, que foi realmente algo que me chamou a atenção, assim, quando o Leonel falou, eu quero fazer uma parceria com vocês e tudo mais, é que todo esse ecossistema, ele não é construído só para ser educacional, né? A gente tem várias linguagens em português, e muita gente pergunta, por que não continua a linguagem tal? Por que não faz isso? Porque, enfim, mas a ideia, justamente, que o Leonel trouxe para a gente, que é muito legal, e para a gente tipo, justamente essa coisa de não ser apenas educacional.
A ideia é que a pessoa consiga compreender o que ela está fazendo e, a partir disso, a gente criar certamente um comércio para que as pessoas possam ganhar dinheiro a partir desses códigos, né? Então, são coisas que serão efetivas, né? Assim como hoje é possível fazer com o líquido, a gente poder também fazer com o português, mas fazer pessoas de grupos minoritários, né, subrepresentados aí, poderem quebrar essa barreira do inglês e entrar no mercado de TI mesmo com programação em português. Esse momento agora a gente vai fazer um bate-papo com a comunidade, então fiquem à vontade se vocês quiserem trazer alguma pergunta, se tiver algum ponto, quiser levantar a mão, quiser, tem vergonha, pode colocar no chat também, mas esse é o momento de tirar as dúvidas. Eu tenho também algumas dúvidas do Instagram. Quer começar por elas? Pode ser? Deixa eu achar que eu sou uma jovem senhora de 79 milhões de anos. É nada ser mais nova que eu. Mas eu fico parecendo a tia do Zap mexendo nas coisas do Instagram. Você digita com os dedinhos assim também? Sim, não, mentira. Bom, a primeira pergunta, que não é uma pergunta, ela começa com: eu acho que deve pronunciar português, como se fosse o Y, né? Porque do Python, todo mundo gosta de fazer esse trocadilho na comunidade Python, mas eu acho que deve pronunciar português. Eu acho que é abertíssimo para a discussão esse tema. Fiquem à vontade. Se quiser pronunciar português, português, pitu, né? Eu acho que esse é um ponto que vale votação para até engajamento da comunidade. Talvez para o nome, ou talvez qual extensão, essas coisas. Eu acho legal que talvez a comunidade vai engajar e querer dar opinião, né? De, enfim, possíveis nomes, ou se gosta desse, mantém esse, não sei. O que vocês acham? Pode ser. Essa é uma boa. Essa é uma boa que a gente tem que trazer de volta. Então, eu gosto de falar pitu porque me lembra pitu. Pode falar, vai ter. Mais um comentário mesmo. Quando a gente foi apresentar o português na Pai Norte, né? Eu acabei não falando sobre isso, não sei se tu me notou na época, Maria, mas muitas pessoas, depois que a gente apresentava sobre português, depois da palestra, depois do tutorial, elas já automaticamente falavam português mesmo também. Então, talvez seja mais intuitivo em algum momento para as pessoas. É uma ideia. Pode ser. Você lembra mais de Python? Você tinha que botar tipo P-A-I. Pai. A grafia mudar também, né? Sim, não, uma pessoa que não... sugeriu alguma coisa assim também no LinkedIn. Teve uma pessoa que também sugeriu de pedir coisa no LinkedIn. Era... Como é que era? Mas já tem a linguagem, né? Não, tinha lembro. uma pessoa sugeriu o Brighton, depois tinha Brighton, outra. Depois eu vou catar aqui uma também que tinha sugerido, peraí. Sobre a questão do Brasil, tá? Tem mais um ponto importante para falar. As linguagens foram criadas para a comunidade lusófona. Isso quer dizer Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Macau, Goa, né? Todas essas comunidades que têm pessoas falantes de português se beneficiam. Nós temos contribuidores de Angola e Moçambique participando ativamente do projeto, ou seja, não é um projeto apenas brasileiro, né? É um projeto que é mundial. Né? Quando eu falo 300 milhões de pessoas, são 210 do Brasil e 90 milhões do resto do mundo. Né? Por isso que não é Brighton. E Brighton já existe, inclusive. Brighton já existe, verdade. Browser Python, né? Se vocês quiserem dar uma olhada aí. É muito bom esse projeto, inclusive. Brighton. Então vamos lá. Próxima. Então vamos deixar aberto para a comunidade. Esse aqui a gente vai fazer um especial como se pronuncia português. Ou pai. Se quiser pronunciar português também, por mim tudo bem. Eu acho muito chique português. Aqui, o Afonso perguntou. Esse aqui já vai dar spoiler do que a gente quer fazer, mas tudo bem, Leonel. Pode dar spoiler. Vamos lá. O interpretador, vocês pensam em fazer em C ou outra linguagem? Spoiler. O interpretador
Tá, eu já comecei ele em algum momento atrás em C++, mas aí eu comecei a aprender Rust. E antes de aprender Rust, eu aprendi Go. Então eu estou aberto, na verdade, dessas 3 possibilidades: C++, Rust e Go. Que eu sei que vocês vão pedir desempenho, então para ter desempenho tem que ser uma dessas 3. E aí, bom, democraticamente falando, quanto mais pessoas a gente tiver envolvidas que falem uma dessas, que gostem de trabalhar numa dessas 3, vai sair a vencedora e em algum momento a gente vai começar um núcleo de interpretação binária fora do browser, né, com altíssimo desempenho, que vai ser uma delas. Eu tenho um aprendiz que sugeriu o D, mas eu acho que ele é plena minoria nesse caso, né? Então, que nem eu sei D, eu teria que estudar D para poder aprender, né? Mas são essas as possibilidades. Legal. Outra pergunta também do Afonso, tem muitas perguntas. Acho que é outra pergunta. Fazer coisas legais no ORM para facilitar a conexão com o banco. Aí, entre parênteses, podemos evoluir esse conceito. ORM. ORM aí já é mais o território de líquido, né? Existe um pacote que eu desenvolvo quando eu tenho tempo, claro, que se chama Delego a Entidades. E o Delego a Entidades é a coisa mais próxima de um mapeador objeto relacional, né? Que é o que um ORM é, né? Então, ele se apoia em traduzir linkones para SQL, traduzir objetos de alto nível em Delego para SQL, e como o português pega carona, por enquanto, em Delego, daria para fazer um português entidades também. Então, essa tecnologia ela já existe. Agora, se ela fosse escrita fora, né, no interpretador de fora, primeiro esse interpretador precisa nascer, ele vai absorver todas as outras linguagens, daí a gente tem que escrever pacotes para todas elas, e daí isso é viável. Uma Pergunta dúvida no chat. aqui do chat. É uma org sem fins lucrativos? Esse foi para Kumbuka ou foi para Design Líquido? Agora para você. A Design Líquido é uma empresa com fins lucrativos, mas com missão social, que é diferente de uma org sem fins lucrativos. A Kumbuka, Marentão pode falar mais. Bom, a Kumbuka, neste exato momento, ela ainda não tem essa parte toda burocrática, né? Mas a ideia é que a gente, com certeza, vai se tornar algum tipo de org para poder, enfim, abraçar mais pessoas. Mas, por enquanto, a gente também é formalizado, né, como empresa, mas como a gente só recebe por meio de patrocínios, sponsor, e etc., a gente não tem realmente nenhum lucrativo. É só mesmo fazer essa parte social. Mais alguma dúvida, gente? Sobre o português? Essas foram as perguntas. Não sei se ficou claro ali, só para Boa, explica melhor, porque não... tipo, a gente, por enquanto, a gente tem um MEI que a gente recebe lá, né, e tudo mais, mas a ideia é que provavelmente a gente vai ter uma parte que seja mais voltada para o social, talvez uma ONG ou algo assim, e uma parte mais voltada para a empresa, daí realmente para fazer serviços, consultorias e tal, voltado para a empresa, mas ainda assim sempre voltado com open source, diversidade. Mas acredito que vai ter algum tipo de separação assim em algum momento. Por enquanto não tem dinheiro muito rolando, né? Então não faz muita diferença, mas acho que essa que seria a resposta. Eu quis falar isso, só que com outras palavras. Opa, tem sim. Tem um contato com bucadev@gmail.com. Já vou colar aqui para você. E nós adoramos fazer parcerias tanto com comunidades quanto com pessoas e etc. Pode mandar um e-mail que logo menos a gente responde. Mais alguma dúvida? Uma possível dúvida que pode ser dúvida de outra pessoa que você pode tirar a dúvida aqui nesse momento agora? Eu acho que não.
vai ter alguma dúvida que tu acha relevante a gente trazer, às vezes, ali do LinkedIn, alguma outra coisa que talvez seja legal a gente responder por aqui? Ok, passaremos para o próximo momento, que é os caminhos para a contribuição. Bom, como vocês viram, vou tentar compartilhar com vocês, caso a minha tela não chegue, por favor, alguém me avisa, porque eu estou tendo alguns problemas com tecnologia. E aí, os caminhos para contribuir, esse seria outro ponto também que acho que a gente queria trazer, né? Qual é o melhor canal para a gente poder encontrar todas essas pessoas, né? Porque, por enquanto, existe o Discord da Design Líquido, que é bem ativo, bem bonitinho, todo arrumadinho, todo bonitão, que o Leonel sempre responde, é bem legal. Mas a gente também pode ter um canal só do português para também, às vezes, não misturar essas comunicações e tudo mais. Hoje a gente faz por meio do Discussions, que está dentro de Delegua, né? Então, seria github.com/designliquido/delegua. E aí a gente tem nas discussões, acho que eu não estou mostrando ainda, né? O formato de discussões que a gente tem no GitHub é mais longo, né? Se quer uma coisa um pouco mais rápida, mais interativa, a gente tem lá no servidor do Discord, tem um canal do português. Isso, exatamente. Aí, no momento, o que está sendo feito é aqui dentro das discussões, então, dentro de Design Líquido /Delegua, a gente trouxe algumas discussões sobre o português, então tudo que é relacionado ao português vai estar aqui embaixo. E tem bastante, ó. A Camila fez aqui essa contribuição de quem quer contribuir, quais são os próximos passos, os argumentos. A Maitê trouxe bastante coisas aqui, declaração. Todas esse espaço aqui, né, ele pode ser utilizado, tanto se você tiver alguma dúvida, quiser abrir uma discussão, olha, não entendi exatamente como funciona isso, ou, eu acho que a gente poderia fazer por esse caminho aqui. Tudo relacionado aqui nas discussions, aí tem perguntas também, né? Mas se alguém tiver alguma ideia melhor ou mais fácil, né, que a gente possa fazer essa comunicação, justamente porque o mais importante, eu acho que para o português hoje acaba sendo essa discussão, né, de qual caminho que a gente vai tomar, o que a gente coloca, o que não coloca. Por exemplo, outro dia a gente estava falando sobre era o quebrar? Era quebrar? Era o break? Qual palavra? Break, como é que traduz? Isso, qual palavra que a gente pode colocar no lugar do break, sendo que em português ele tem um significado que não é parar de uma vez só, ele vai continuar depois, mas qual palavra que colocaria? E a gente ficou um tempão sobre essa discussão, mas seria muito legal ter outras pessoas também falando sobre isso com a gente, porque daí também dá aquela oxigenada, né? Ideias diferentes sempre são bem vistas e é muito, muito bom para a gente também seguir o projeto. Aí, aqui nas issues, também acho que pode ser que tenha alguma coisa. Issues com recompensa são pagas em dólares, e para se pagar você precisa ter uma conta do GitHub Sponsors. Então, uma vez que a pull request é aceita e a issue fechada, nós entramos em contato para enviar os dinheiros, a parte que todo mundo gosta. A Maitê já abriu várias issues aqui, então cada issue vai ter, claro, a sua tag ali certinha, tem com recompensa, tem sem recompensa, mas aqui você pode perguntar também, dentro das issues, né, se você está habituado aí com fazer contribuições no GitHub, você pode, enfim, pode perguntar aqui embaixo, você pode falar, eu tô com o navegador errado, tô sem a minha conta, mas tu pode entrar aqui embaixo, tu pode comentar, falar, eu não entendi muito bem isso aqui, pode me explicar um pouco melhor, caso, né, não esteja tão claro, ou enfim, falar, essa aí acho que eu consigo fazer, consigo botar 15 doletas no meu bolso. É isso aí. Tem recompensa aberta também, se você quiser trazer um dialeto de uma linguagem que já exista e eu marque como recompensa aberta, né? Aí acho que o céu é o limite, né? Pode falar, Maite.
eu acho importante também lembrar que é o seguinte, eu estou abrindo algumas issues até agora, né? Porque o que acontece? O português, como a gente comentou, ele está em construção ainda, então tem coisas, como a ideia dele é trazer elementos de Python para o português, tem coisas que não estão ainda tão implementadas. Então, a gente está tentando encontrar que funcionalidades são essas que a gente ainda não trouxe para o português e abrindo listas. Então, se alguém também identificar que tem alguma coisa que... Se alguém for testar o português e encontrar alguma coisa, e não encontrar alguma coisa que acha que seria importante que tivesse, porque em Python funciona de tal maneira, ou que acha que podia melhorar no próprio português, pode abrir também uma issue, uma discussion para a gente conversar, para trocar ideia. Então, não é uma coisa que só a gente que está promovendo. Vocês podem participar, como eu te abrir, identificar problemas no reportar, super importante. Porque só assim a gente vai começar a cruzar esse senso de comunidade, né? Assim a gente vai começar a fazer com que todo mundo participe. Inclusive, a gente tem um canal também, que talvez seja o canal até mais certo para isso, que é o e-mail da Maitê. A Maitê é uma especialista agora em Delego, ela já está construindo várias coisas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida muito... não estou conseguindo sair desse lugar, eu queria fazer essa issue, mas eu não estou encontrando como eu posso fazer, porque vai ser um pouquinho diferente, né, do que a gente tem no dia a dia. Pode mandar um e-mail para ela, kumbukadev.designliquido@gmail.com, que ela prontamente, ela sabe tudo que tem sobre português, ela que sabe, tá? Ela que é a garota do português e a garota de Delégua. Então, pode perguntar que ela vai compartilhar com vocês também. Mas eu acho super importante a gente abrir realmente essa discussão de qual que é o melhor lugar para a gente fazer, porque nem sempre nas discussions, quem não participa de projetos de código aberto, às vezes acaba distanciando um pouco, né? Então, eu acho que poderia ter um canal diferente, canal que vocês acham que seria legal. Pode ser a própria rede social, pode ser o seu X, o seu LinkedIn, o seu Blue Sky, o seu Facebook, né? Todos esses lugares são legais. Vocês podem começar grupos de discussão novos, né, para as linguagens de português. Sintam que vocês têm propriedade sobre isso, propriedade cultural sobre isso que vai nascer. Então, auto-organização e, enfim, promoção, né, são coisas que a gente busca, na verdade, né? Falar sobre as linguagens, apoiar os projetos, organizar eventos, reportar bugs, escrever sobre as linguagens, escrever um blog ou um artigo, fazer um vídeo no YouTube, tudo isso contribui, né, para o ecossistema. Exatamente. Pensando. A gente tem um canal já aberto no WhatsApp da Kumbukadev, mas eu não sei se esse também seria o local certo, então... Tem a possibilidade de começar uma community, né, no WhatsApp. Sim, tem uma community. Uma community... pensando. E eu acredito que... Olha, foi um joia de WhatsApp? Bora pro Zap? Ou foi um joia de... Não, péssima ideia. Ou talvez o que a gente pode fazer também é criar discussions e tudo mais, só que aí só para português, para não ficar misturado, talvez. Deixar ali ser a comunicação principal, não sei. Eu acho que tem que ser votação, eu acho que também. Uma dessas a gente abre lá no LinkedIn, em algum lugar assim, a votação e vê. Porque realmente o importante, eu acho, de todo esse movimento que a gente está fazendo é justamente que as pessoas cheguem e falem e tal, e conheçam mais sobre o projeto e também participem ali juntos, sabe? A comunidade de Python geralmente chama bastante Telegram, né? Não sei como. Verdade. Boa. Não sei se ainda a adoção é grande ou não, mas. Oi, Calixto. Eu vi o Rafael Araújo, eu falei, quem é? Quanto tempo? Olha quem tá aí! Bora, poxa. E aí, guri, beleza? Tá com a câmera fechada, beleza? Tá com a câmera fechada aqui que eu tava fazendo meu lanche. E aí? Mas eu ia dar uma sugestão, eu sugiro ficar no WhatsApp. Mas por que essa sugestão? Porque
Eu acho que eu entendo a questão do discussion e tal, mas acaba ficando muito técnico. E eu acho que é importante não só discussões técnicas, como também manter engajamento, né, o senso de coletividade e tal. Então, por isso a minha sugestão de ter o WhatsApp. Boa. Eu também penso muito em, às vezes, pessoas iniciantes, né? Eu, por exemplo, quando eu estava iniciando, para mim o Discord não era não era friendly comigo, não era muito meu amigo, me perdia ali nas conversas, não sabia qual era o canal certo. E às vezes o WhatsApp ali é simples, né? Direto e tá na mão ali, a pessoa às vezes tem uma ideia, ela já pode mandar. Então, eu gosto também muito de Zap, mas aí eu fico com medo de parecer a tia do Zap. Né? Vai que, né? Eu tenho uma regra para ninguém enviar corrente nem mensagem de bom dia. Poxa, a melhor mensagem que existe é a mensagem da foto da galinha no campo. Bom dia. Só vale se for imagem dos pituguês. Eu ia falar imagem da cobra, mas aí ficou ruim, aí eu troquei no meio. Bom, não. Censurado. Olha. A Fernanda também compartilha do mesmo sentimento comigo. Obrigada, Fê. Ela não é amiga do Discord até hoje, eu também não sou. E quando eu aprendo, algo muda, é verdade, tem o mesmo sentimento. Figurinha de bom dia é muito divertido. A Fernanda vai ser a primeira a entrar no meu grupo do Zap. Eu acho que é isso, galera. Vamos conversando, né? Talvez a gente, não sei também se a gente ter esse momento uma vez por mês para a gente falar, né? Não sei se o horário para todas as pessoas é bom também, mas às vezes a gente deixar esse espaço aberto justamente para as pessoas tirarem dúvidas, enfim, vir aqui conversar, falar. Assim, a Tati estava conversando bastante com o Leonel, né? Eu gosto bastante dessa ideia do Meet, né? Apesar dele ser simples, igual o meu Zap, mas ele acaba aproximando um pouco mais, a gente pode, enfim, falar, né? Perguntar ali diretamente para a pessoa. Eu acho que fica muito mais prático também. Então, acho que iremos manter isso, Tati. E é isso, gente. Muito obrigada por se juntarem a gente, né, nessa ideia maluca. E, claro, por todas as contribuições que a gente, no início ali, colocou, pensando, será que alguém vai querer contribuir? Será que é uma boa ideia? E, no fim, numa simples postagem ali da Camila, muitas pessoas maravilhosas apareceram. Então, é isso. Só para a gente resumir aqui, então, quais que vão ser os próximos passos, só para a gente entender? Então, vai ter uma votação por nome, é isso? Sim, a votação por nome ou votação para como fala? Aparentemente não estávamos alinhados nos próximos passos. Pode ter um novo nome também, né? São duas. Sim, não tem repositório próprio ainda e possivelmente uma das coisas que eu quero poder fazer no futuro é justamente separar, né, a linguagem do resto da organização da design, porque vai ser uma coisa que eu quero que a comunidade tenha, como eu falei, seja dona, né, dessa implementação. Então nada impede do nome mudar, né? Se vocês acharem que Pythonguês pega mais, a gente muda para o Pythonguês. Eu acho que, inclusive, dá para criar uma organização só daí da Pythonguês, ou qual que seja o nome, e aí lá vai ter provavelmente outras coisas, site e tudo mais, né? Quando eu senti que a comunidade tem número e tem líderes, né, e pessoas tocando esse projeto sem mim, isso inevitavelmente vai acontecer. Sim, tá. Então, primeiro, votação sobre o nome. Boa. Segundo, a gente vai fazer votação sobre o canal ou a gente já vai bater o martelo sobre o WhatsApp? Olha, balão, vem balão. Eu adoro. Eu senti muitas pessoas falando quase sim pelo Zap. O Carlos também falou, o WhatsApp e o Google Meet é isso aí. Eu acho que o WhatsApp é mais amigável, a gente tá mais no dia a dia. Eu particularmente, não uso muito Telegram, por exemplo, mesmo que a comunidade use mais. Eu vejo que eu tô nos grupos lá da Python Brasil, da Python Sul, mas eu olho uma vez a cada 2 meses, sei lá. Então vou colocar aqui já o grupo do Zap. Beleza, então o canal oficial vai ser grupo do Zap. Uhum. Qual que era o próximo passo, além disso? Tatiana?
Eu só quero perguntar, por exemplo, a gente vai, então, com o WhatsApp. Eu tenho um problema de informação, você é neurodivergente, muito grande. Eu acho que eu sou a única que eu gosto do Discord, porque eu tenho todos os canais ali e eu posso ter a organização e acompanhamento de mensagem por canal, por categoria. No WhatsApp a gente não consegue isso. Será que a gente não conseguiria um meio termo aonde o Discord a gente pode ter conversas mais finalizadas e o WhatsApp, aquele bate-papo, aquela troca, aquele brainstorm? Há uma possibilidade de fazer isso? Ou vocês acham muito? Você já está no nosso Discord, né, Tati? Já estou. Tem dentro do server do Design Líquido Código Aberto, tem o canal do Português, que por sinal tem 0 mensagens ainda, né? Eu criei, na verdade, justamente por causa dessa ideia, né? Uhum. Então, sim, eu acho que o WhatsApp ele é perfeito para ser um ponto de entrada, né? Sim. A gente pode fazer o Discord como uma graduação, né? Uma atualização ali, né? Exato. Tá. Então, O oficial WhatsApp, mas a gente tem atualizações no Discord. Inclusive, a gente pode criar um bot dentro do WhatsApp para poder resumir tudo que foi falado, sei lá, a cada 3 dias, a cada semana, e aí joga isso dentro do Discord. Boa. Já saímos com o issue aberta já. Eu acho bem legal. E aí eu só acho que a gente vai ter 3 canais, não vem balão, 3 canais de discussão, né? Que seriam discussions, o WhatsApp e o Discord. Talvez, então, eu tiraria o discussions, né? O discussions a gente usa para especificação, né? Especificação formal da linguagem, a gente deixa o discussions, que ele é perfeito para isso. Então, assim, seria 3 níveis, né? Você tem o WhatsApp, que é o ponto inicial, que acolhe todo mundo, principalmente quem não manja muito de tecnologia, enfim. Você tem a graduação, né? Que aí o Discord é onde tem automações e tem a comunidade ativa num ponto mais técnico. E aí as especificações da linguagem, que no Python eles chamam de PEPs, né? A discussion toma esse caminho natural de funcionar como uma PEP. Então, tudo tem especificação dentro de uma discussion, né? Para daí virar uma issue, para daí ser implementado. Pode ser. Aí vira um pipeline perfeito, porque você tem o ponto de entrada, você tem um ponto de graduação, você tem um ponto bem formal, que é a discussion, né? E por fim você tem, né, a produção de issues e a evolução da linguagem. Legal. Só para poder terminar também que a gente está, a gente pode abrir também outra task para o onboarding, porque vai precisar nesse início. É muito importante nesse início, para os 3, justamente apresentar o projeto, saber os canais direitinho, e aí isso está dentro, se vocês quiserem eu posso pegar essa task, e aí colocar dentro da organização. Legal, perfeito, Tati. Sim, aí fica ótimo também para as pessoas entenderem qual que é qual, né? Certo. Tinha mais algum ponto de atualização? De próximos passos? Eu tenho aqui votação do nome, canal oficial do grupo no WhatsApp, atualizações do Discord, daí o bot do WhatsApp, as discussions, que são as especificações, e o onboarding mais claro. Isso aí. Acho que é um bom começo. Tu tinha perguntado também sobre ter uma reunião... Isso! Ou uma live, uma reunião mensal, né? Uma live mensal, tal, alguma coisa assim. Vocês gostam da ideia? Sim. Dá um dedinho aí pra cima quem não gosta da ideia. Vários dedolas. Vários dedolas. Esse horário é bom para vocês? Eu nunca sei se o horário é bom para todas as pessoas. Joia tá aqui do Joia. Pode até ser um pouquinho mais tarde, até as 20 horas. Eu consigo fazer. Das 17 às 20 é o ideal para mim.
Para mim, às 20 é meio complicado, porque aqui são 2 da manhã. Então, Não, 20 horas é muito tarde para mim. Meu Deus, não, cara, não, agora. agora vai dar 11 horas, na verdade. Não, eu confundi. Eu pensei 22, não, mas mesmo assim, às 20 seria meia-noite aqui. Não, melhor não, né? Para mim tem que ser antes também. Pra mim Então, tem às que 6 ser fica ali. de boa. acho De que vários joias, quando eu perguntei 6. E essa daí a gente também vai colocar no YouTube, né? Acho que Oh, mesmo que yeah! siga com a minha agenda, mas a gente só para já ter no YouTube poder Olha, divulgar. eu adoro essa ideia. Mensal eu acho pouco 2 vezes no ano, impressão minha. Eu acho que talvez a gente possa começar com mensal, aí a gente realmente ver como é que vai ser essa adoção, porque nem sempre todas as pessoas vão conseguir comparecer em todos os encontros, e aí se a gente sentir essa necessidade, aí a gente faz mais encontros frequentes, pode ser? Isso aí. E é isso, gente. Essa gravação também, como eu falei para vocês ali no início, a gente vai disponibilizar no YouTube, caso novas pessoas queiram conhecer sobre o projeto, queiram entender um pouco melhor tudo isso que a gente falou hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que possamos contribuir aí juntos para fazer mais coisas legais, tanto pelo open source quanto por pessoas.